Mas neste ponto é extremamente necessário nós compreendermos que reino de Deus, ou então reino dos céus, que é a mesma coisa, não é necessariamente um lugar, mas é a autoridade soberana de Deus sobre toda a sua criação. Então, quando Jesus nos aconselha a buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ele está nos aconselhando a buscarmos a soberania, a autoridade de Deus, o governo de Deus, o governo soberano de Deus e a sua justiça, que as demais coisas nos seriam acrescentadas. Então, o reino de Deus, ou o reino dos céus, ele permeia tudo que existe, tudo que foi criado. Mas eu aprendi muito recentemente que Deus, ele é omnipresente, sem dúvida. Ele está em todo lugar. Isso aí é matéria da aula dada, né? Revisão da matéria. No entanto, o que muita gente não compreende numa temática que parece óbvia é que, apesar de Deus estar em todo lugar, ele não age em todo lugar, né? Ele não age em todo lugar. Então, o reino de Deus, ou a boa nova do reino de Deus, é justamente o anúncio de que agora ele agiria novamente na vida dos seres humanos. E por que ele agiria de novo na vida dos seres humanos? Porque Cristo Jesus morreu para nos salvar de nós mesmos, do nosso pecado que causava a ira de Deus sobre a nossa vida. Então, em Cristo Jesus somos redimidos, em Cristo Jesus somos resgatados, temos nova vida, temos novo acesso a Deus eterno e omnipotente. Então, quando nós vamos anunciar a Sagrada Escritura, não devemos perder tempo com fábulas, não devemos perder tempo com historinhas. Nós vemos muita gente, conforme eu já disse, perdendo tempo com Moisés e outros personagens, outras figuras da Sagrada Escritura. Mas é importante que você compreenda que não é sobre Moisés, não é sobre Miriam, não é sobre Ana, Esther, Ruth, mas é sobre o Deus de Moisés, o Deus de Ana, o Deus de Esther. Então, quando nós vamos pregar tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a centralidade está em Deus, seu reino e sua justiça. Então, tudo que nós formos pregar no Antigo Testamento precisa estar alinhado com aquilo que Cristo Jesus propôs, que Cristo Jesus trouxe. O quê? O Pai. Para compreendermos Deus, o Senhor, precisamos ter acesso a toda a Sagrada Escritura, sem dúvida. Então, quando formos ler o Antigo Testamento, quando formos pregar algum texto do Antigo Testamento, ele precisa nos revelar mais de Deus. Ele precisa nos revelar mais da sua vontade, mais do seu caráter. Nós precisamos compreendê-lo a partir do Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Então, Jesus, ele não anuncia coisas novas. Antes, pelo contrário, ele lembra ao povo quem é Deus, qual é o seu poder, quão soberano ele é e quão perdido o ser humano está longe de Deus. Então é importantíssimo nós apregoarmos a palavra de Deus na íntegra, apregoarmos a palavra de Deus tal qual ela foi pregada por Cristo Jesus. Então nós vemos Cristo Jesus confirmando a identidade do Pai em a nova aliança, em o Novo Testamento, né? Tudo, claro, corroborando com o que está escrito no Antigo Testamento. Mas nós não vemos Jesus falando sobre Moisés, investindo horas e horas falando sobre o homem Moisés. Nós não vemos Jesus perdendo tempo falando sobre a peregrinação do povo do Egito a Canaã, as diversas estações. Não, nós não o vemos perdendo tempo com essas questões. Antes, pelo contrário, Jesus, ele sabe que isso é histórico, isso é fato, é conhecido entre os seus interlocutores. E se nós tivéssemos que ensinar coisas como essas, seria numa escola bíblica dominical, para compreendermos na essência, de cabo a rabo, a própria Sagrada Escritura. Mas isso não é assunto de pregação. O assunto central da pregação é Deus, seu caráter santo, sua justiça inerrável, sua vontade inquestionável, sua soberania que a tudo sobrepuja. É sobre isso que nós precisamos pregar, sobre o rei e sobre o reino.
Precisamos anunciar às pessoas que existe sim um reino divino, ao qual todos nós deveríamos pertencer. Não pertencemos, deveríamos. E pertenceremos se crermos em Jesus Cristo, que foi enviado por Deus o Senhor. O Verbo, a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Talvez nesse ponto você diga, mas pastor, então é mais simples do que eu imaginava assim. Ser pregador é mais simples do que imaginamos. Porque você não inventa nada. Às vezes a grande preocupação que temos é que, sabe, somos pouco criativos. Não sabemos o que inventar, como inventar, não. Você não foi chamado a inventar moda nenhuma. Você não foi chamado a trazer coisa nova. Não. É a repregar o que a igreja vem pregando há 2000 anos. E ponto. E deixa o Espírito Santo fazer o seu trabalho. E talvez você seja líder de uma determinada igreja. E você deve estar a me dizer, pastor, é impossível pregar todo santo domingo o mesmo evangelho. Não, não é impossível. É que o Espírito Santo, que opera em ti como pregador e opera no povo como receptor, como interlocutor, ele consegue gerar o novo. Mas é ele que gera o novo. É ele que gera um novo entendimento mediante a situação que a pessoa está vivendo. O evangelho não muda. Mas o entendimento que a pessoa terá tem muito a ver com a realidade da pessoa. Nem todos recebemos o evangelho na mesma condição. Cada um mediante seu contexto familiar, seu contexto comunitário. Cada um mediante suas condições psicológicas, suas condições emocionais, recebe o evangelho de determinada forma. Então, a novidade do evangelho não é gerada pelo pregador. A novidade do evangelho é gerada pelo Espírito Santo de Deus. Para encerrar essa nossa aula, veja o que Paulo continua dizendo à igreja de Coríntios. No mesmo capítulo número 12, ele diz assim, no versículo número 6, no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos desta época, que são reproduzidos ou que são reduzidos a nada. Antes, pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistérios. A sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se o tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, eu não tenho mensagem nova, ele também está dizendo assim, olha, essa mensagem é tão nova entre aqueles que são baseados ou embasados em sabedoria humana que os seus olhos jamais viram, seus ouvidos jamais ouviram e o coração natural jamais pude ter acesso a tamanha sabedoria. Qual sabedoria? Aquela mesma anunciada por Cristo Jesus. Então, antes de você sair comprando vários livros para aprender a pregar, tenha esta aqui, a tua Bíblia. Tenha a Sagrada Escritura. É a base de todo bom pregador. Tanto é que a metodologia que eu irei passar aqui para vocês, a partir das próximas aulas, ela é totalmente embasada naquilo que é a Sagrada Escritura. Você vai ver que é uma ferramenta útil, não porque ela traz alguma coisa nova, enxerte alguma coisa nova na Sagrada Escritura, não. Mas a ferramenta que eu vou passar para você, ela só é útil porque te ajuda a ler melhor, te ajuda a compreender melhor a Sagrada Escritura. Do contrário, seria inútil, completamente inútil. Amém?
Glória a Deus. Então, esta foi mais uma aula nessa escola de pregadores e pregadoras e é extremamente necessário que nós compreendamos então o que é pregação, que você se posicione como pregador e como pregadora e não queira ser um bom pregador, porque isso basicamente não existe, né? Porque às vezes pensamos que bom pregador é aquele que tem mais popularidade, é aquele que é mais aceito. Só que às vezes é mais aceito aquele que tem uma pregação embasada em rudimentos racionais. Ou então se torna mais famoso e mais conhecido aquele que tem pregações que são baseadas na manipulação da emoção das pessoas. Ou ainda pode se tornar muito conhecido, muito famoso, aquele pregador que tem por base a questão da autoajuda. Quando, na verdade, deveríamos ser meros reprodutores. Então, quando se dirigirem a você como bom, você diz, não, bom eu não. É o Espírito Santo de Deus que me lembrou primeiro o que eu deveria dizer e segundo, convenceu você do teu pecado. Convenceu você da justiça e do juízo de Deus, o Senhor. Sem mais delongas, é isso que tínhamos para a nossa segunda aula, cuja a temática central foi a conceituação do que ao final das contas é pregação. Espero que você tenha compreendido na íntegra e já comece a se rever. Amém? Tchau, tchau. Que Deus continue a abençoar você rica e poderosamente.